Moçada, então nós estamos iniciando hoje a nossa disciplina de produção e nutrição de caprinos, né? Então vocês sabem que eu sou zootecnista de formação e que a minha especialização é ovinos e caprinos, né? Tanto meu doutorado quanto meu mestrado foram com caprinos, tanto na área de nutrição, exigências nutricionais, quanto avaliação de carcaça e modelos de predição linear, né? Então, eu sempre trabalhei com caprino, e é uma espécie que eu gosto muito. Então, vocês vão ver que caprino é uma espécie muito cativante, né? Então, vocês têm pouco contato com eles, e é uma pena que a gente não possa realizar mais atividades práticas para que vocês possam perceber o quanto que o caprino é legal de trabalhar, né? Então, eu vou tentar mostrar para vocês um pouco do que é trabalhar com caprinos no decorrer do curso. E eu espero que alguns de vocês, pelo menos, se interessem por essa área no futuro. Mas, de qualquer é muito bacana, é um curso muito lindo, porque ele abre para a gente a possibilidade da gente trabalhar com qualquer curso que a gente, com qualquer espécie animal que a gente queira, né? E saber um pouco de cada uma delas, eu acho que é uma vantagem do zootecnista, porque quando você está dentro da propriedade de alguém, não tem como você escolher com o que você vai trabalhar, né? Então, a pessoa te contrata para trabalhar com bovinos, mas ele acaba tendo alguns ovinos na propriedade, ele acaba tendo um pouco de aves, ele acaba tendo, às vezes, até suíno. E quanto mais conhecimento você tem sobre essas outras espécies, maior a possibilidade de você se dar bem no seu trabalho, né? Então, saber o conhecimento nunca é demais, não é mesmo? Então, a primeira coisa que eu sempre pergunto para os meus alunos é qual o contato que vocês têm com a caprinocultura, porque eu sei que aqui no Mato Grosso não é muito comum caprino, né? Então, lá em São Paulo, onde eu estudei, ou no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, as concentrações de caprino, as propriedades que possuem caprino existem em maior quantidade, né? Então é mais fácil a gente ver, é mais fácil que alguém já tenha tido contato, a gente encontra com mais facilidade nos supermercados produtos de caprino, e aqui no Mato Grosso nem tanto, né? E não é por uma questão de clima, é por uma questão cultural mesmo, né? Então eu sei que a grande maioria de vocês nunca tomou leite de cabra, eu sei que a grande maioria de vocês nunca comeu carne de cabrito. E mais do que isso, muitas vezes vocês têm na memória arraigado algum tipo de sentimento contrário a esses produtos, né? Então, eu já dei aula para muitas pessoas que falavam que tanto a carne quanto o leite de cabra tem um gosto muito forte, que atrapalha o consumo, né? Que amarra aqui na garganta na hora que a pessoa vai consumir, e que isso não é verdade. Então, se você já teve alguma experiência com carne de caprino ou leite de cabra e que foi desagradável, você pode saber que esse produto foi oferecido a você de forma incorreta. Esse produto não estava adequado para ser comercializado, né? E esse é um dos grandes problemas que a caprinocultura tem. Assim como a ovinocultura, né? Então, quando você vai lá na churrascaria e você está comendo diversos tipos de carne, o garçom chega com aquele espeto lá e te pergunta: você quer comer carne de carneiro? Ele já está fazendo com que você tenha um estigma negativo sobre aquela carne, né? Então, o carneiro não é o animal que a gente consome. Na espécie ovina, o animal adequado para o consumo é o cordeiro, que é o animal jovem. Da mesma forma, na caprinocultura. Então, a gente não chega para alguém e pergunta: você quer comer um bode? O ideal é que seja comercializado e consumido o cabrito, que é um animal jovem, tá? Que tem uma carne mais tenra, uma carne mais macia, e que, se vocês forem puxar na internet ou na literatura de maneira geral, é uma carne extremamente nobre, extremamente desejada pelos restaurantes gourmet, né? Então, restaurantes finos servem pratos, tanto de caprino quanto de ovino, com alto valor agregado. E isso é um ponto muito positivo para a caprinocultura, certo? E por que a gente tem essas imagens negativas ligadas tanto à carne do caprino, quanto do ovino, quanto o leite de cabra? Porque a gente não conhece muito bem essa espécie. Até muito pouco tempo atrás, pouco se sabia sobre o caprino. Na maioria das vezes, o caprino ele era criado como o ovino, ou como um mini bovino,
né? E vocês vão perceber que o caprino não tem nem um pouco de semelhança com os seus parentes, né? Ele é um animal completamente diferente, com hábitos diferentes, com ciclos metabólicos diferentes. Aquilo que você faz na vaca para ela aumentar a produção de leite não funciona para a cabra. Aquilo que você faz no bovino para ele aumentar a deposição de gordura na carcaça não funciona para o caprino. Então é outra coisa, é uma nutrição completamente diferente. Então a gente tem que se adaptar, a gente tem que conhecer essas diferenças para poder produzir um caprino de qualidade para ser comercializado. Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as perspectivas da caprinocultura no Brasil e no mundo. Nesses slides, na maioria deles, aparecem muitos números, milhares, números de rebanho. Não precisam se atentar tanto ao número exato, mas ao montante que ele representa, tá bem? Eu não vou cobrar de vocês números e nada disso, mas eu quero que vocês tenham uma perspectiva, uma ideia de como é que isso acontece, tudo bem? Bom, primeiro eu vou apresentar para vocês o setor de caprinocultura na universidade onde eu estudei, que foi na Unesp de Botucatu, né? E lá em Botucatu a gente trabalha com uma raça que chama parda alpina, e é a segunda raça mais especializada para a produção de leite. Então é um capril pequeno, ele tem capacidade para 80 cabras e uma área de ordenha de 10 cabras a cada vez. Então é um animal, é um sistema fácil de ser conduzido, uma única pessoa consegue manejar todo o rebanho, fazer a ordenha, a separação do leite, tudo que é necessário. E em São Paulo é uma região em que a caprinocultura aparece com maior frequência, porque as propriedades lá são pequenas propriedades. E o pequeno produtor, ele tem que se adequar a essa situação, né? Então, se ele for pensar, dá para eu ganhar dinheiro com bovinocultura numa área muito pequena? Não dá, porque ele não consegue agregar valor àquilo que ele está fazendo, né? Ele precisaria de um volume maior. Na caprinocultura é diferente, porque o que ele vai agregar valor é na produção de leite, na produção de queijos finos. Então, às vezes, com um rebanho pequeno, numa área pequena, ele consegue ter bons lucros. E é um dos exemplos que a gente vai ver em muitos dos casos, né, em muitas das regiões. No mundo, como é que é a caprinocultura no mundo? Então, eu coloquei aqui para vocês um mapa geral, para vocês terem uma ideia. Então, as áreas mais escuras são as áreas onde a gente vai ter maior quantidade de caprino. E observem vocês, essas áreas mais escuras coincidem com as áreas mais ricas do planeta? Não coincidem. Então, onde a gente vai ter maior rebanho de caprinos, vai estar diretamente relacionado com países de baixa renda, países em desenvolvimento, vamos falar assim, né? Aí a gente tem alguns, se vocês observarem, lá na Europa, né? Alguma coisa, Inglaterra, alguma cor mais escura ali no sul da Europa, né? A Austrália, Nova Zelândia. Então, fica um pouquinho mais escuro nessas regiões e a gente já vai entender por quê. Se a gente pegar de 1961 até 2010, tá certo que tem um déficit aí, mas serve para a gente ter uma ideia, os rebanhos, tanto de ovinos quanto de caprinos, eles não variaram muito em termos numéricos, principalmente de ovinos, se vocês observarem. O de caprino quase que dobrou nesse período de tempo. Mas se a gente for comparar com outras espécies, esse valor, ele não é um valor muito grande, ele não varia muito, mas ele vem crescendo. E uma das razões para ele não variar muito é justamente o fato de que ele está sendo produzido em regiões de baixa renda. Então, isso faz com que a tecnologia empregada na sua produção seja menor. Então, eles não conseguem melhorar tanto a produtividade, nem aumentar o número de animais na área produzida, porque eles não têm tecnologia envolvida. Então, isso acaba criando um déficit de produção para o caprino, né? A gente já vai entender isso aí. Comparando aqui agora com bovino, caprino, ovino e bubalino. A gente pode observar que o bovino cresceu, o bubalino cresceu muito pouco, o caprino cresceu e o ovino teve uma boa queda nos últimos anos. E essa queda, ela se estabilizou, né? Então o rebanho não voltou a crescer depois dessa queda. Essa queda aconteceu em meados da década de 90,
por competição de produtos, que o principal produto do ovino até então era lã. E com a entrada de produtos sintéticos no mercado, houve uma competição muito grande nos mercados internacionais por esses produtos e o preço da lã caiu muito e muitos produtores abandonaram a produção e tiveram que adaptar suas situações para outros rebanhos, muitas vezes incluindo o caprino. Então isso contribuiu também para que o rebanho do caprino aumentasse. Então, se a gente observar aqui os maiores rebanhos de caprino do mundo, em primeiro lugar a gente tem a China, depois a gente tem a Índia, depois a gente tem Bangladesh, Paquistão, Nigéria, Sudão. Tem algum país rico aí nessa lista? Não tem nenhum país rico. Todos países de baixa renda, digamos assim, ou países em desenvolvimento. Ah, eles vão falar, não, mas a China é líder do mercado de tecnologia. Na verdade, não. Na verdade, a China, ela é líder do mercado de comercialização de produtos que são muitas vezes produzidos com mão de obra irregular, com baixos salários. Então, a China é um país muito pobre. Eles consomem carne de cachorro, eles consomem insetos. Então, a disponibilidade de bovino lá não é tão grande, de carne para a população não é tão grande. Então, o caprino é um animal que pode ser criado numa área restrita. Então, ele é uma das carnes preferidas nesses países, né? A Índia, mesma situação. Então, eles não podem consumir carne de bovinos por uma questão cultural. Então, o caprino acaba suprindo essa situação. E outra coisa que a gente pode observar nesses países, são países de clima hostil, né? Então, a gente tem regiões quentes, regiões com relatos de falta de umidade, né? Regiões secas, Sudão, Irã, Etiópia, Nigéria. Todos esses países, em algum momento do ano, passam por um período de seca extremo. E o caprino, ele consegue se adaptar muito bem a esse tipo de situação, né? Ele não é tão exigente quanto os outros espécies animais, porque ele tem mecanismos de adaptação para essa questão da falta de água, que a gente vai ver mais para frente. Aqui eu coloquei para vocês verem um gráfico que fala sobre a produção de leite de cabra, né? Então, os principais países para a produção de leite, não mais para número de rebanho. Índia, Bangladesh, Paquistão, Sudão. Aí começa a aparecer alguns países diferentes aqui. Grécia, França, lá em 10º a gente tem a Espanha. Então, lá em 18º tem a Itália. Então, já são países que começam a ganhar destaque. Eles não têm o maior rebanho, mas mesmo assim, com menos animais, eles têm animais mais especializados, que conseguem produzir uma quantidade maior de leite, e eles acabam agregando valor ao que eles estão comercializando pela produção de queijos finos. Então, vocês já devem ter visto, ou ouvido falar, ou até consumido, queijos finos de cabras dessas regiões, né? Então, se vocês forem em qualquer supermercado aqui da cidade, no setor de queijos, vocês vão encontrar lá aquelas latinhas de queijo brie, que é um queijo específico de leite de cabra, né? Então, vocês têm que se atentar ao rótulo para vocês não comprarem queijo tipo brie. Não é isso. O queijo tipo brie quer dizer que é feito com leite de vaca, produzido à maneira do queijo brie. Não é isso. Nós queremos o queijo brie verdadeiro, que ele é produzido unicamente com leite de cabra. Então, ele tem consistência diferente, sabor diferente e valor agregado altíssimo. Então, uma latinha com 100 gramas vai custar aí 25, 30 reais. Né? Então, é um valor extremamente interessante para quem está comercializando esse produto. E no Brasil? Como é que é a caprinocultura no Brasil? Então, se a gente observar por regiões, a nossa região com maior índice de caprinos é aonde? Nordeste. Né? Então, a gente tem mais caprinos no Nordeste do que em qualquer outra região do Brasil. Em segundo lugar, vão aparecer aí Sudeste, Sul, com um número maior de animais. A região Norte, pouquíssimos animais. E na região Centro-Oeste, menos ainda. Né? Então, não é tradição da nossa região produzir caprinos.
Mas não quer dizer que o caprino não possa ser criado na nossa região. Eu acredito que o caprino se adaptaria tão bem aqui quanto ele se adaptou no Nordeste. Só que a nossa questão aqui é uma questão cultural, né? Então, a maior parte da colonização do Centro-Oeste não é por nortistas, não é por pessoas do Nordeste, né? São pessoas do Sul, do Sudeste, que têm mais predileção por consumo de carne de ovino. Então, se você for observar, na grande maioria das fazendas, o foco da criação pode ser bovino de corte, mas o cara sempre tem um pouco de ovino na propriedade que seja para consumo próprio, né? Então, isso é muito comum nas criações de ovino. O cara cria ovino para presentear amigos no final do ano, para puxa-saco dos políticos que ele gosta, né? Para abater para o consumo dos funcionários, e não é diretamente para agregar renda dentro da propriedade. E isso é um problema para a ovinocultura, porque impede o seu desenvolvimento. Então, ele não tem investimentos dentro da ovinocultura, porque ele não espera que aquilo gere renda, né? Então, isso representa um atraso para a produção dos ovinos na nossa região. O que não acontece com o caprino, né? Então, o caprino, quando ele aparece aqui na nossa região, ele aparece por algum motivo muito específico. Então, por exemplo, a filha do dono da propriedade tinha intolerância a leite de vaca quando nasceu. Então, ele inicia uma criação de caprinos com o objetivo de produzir leite para fornecer para a filha dele. Então, sempre que vocês vão ver caprinos aqui na nossa região, vão estar associados a esse tipo de situação, né? Que é bastante comum, tendo em vista os benefícios nutricionais do leite de cabra. Tá bom? Então, aqui falando de estabelecimentos agropecuários que trabalham tanto com caprinos quanto com leite de cabra, mas não precisam se atentar tanto aos números, né? Mas em termos de número de rebanhos, os ovinos vão estar sempre em maior quantidade que os caprinos. Vamos passar aqui para o próximo. Então, de maneira geral, a população mundial de caprinos, ela representa 880 milhões de cabeças, 94% localizados em países em desenvolvimento. 6% localizada em países desenvolvidos, como França, Itália, e nesses países, esses 6% do número de animais representam 26% do leite produzido no mundo. Então, são animais extremamente especializados para essa produção. No Brasil, a gente tem o 17º maior rebanho de caprino do mundo, 90% localizado na região Nordeste, mais especializado para a produção de carne e pele. E quando eu falo isso, não se esqueçam da função primordial do caprino nessa região, que é a subsistência das famílias, né? Então, uma região extremamente seca, uma região extremamente hostil, e o caprino consegue se adaptar e garantir a sobrevivência dessas famílias. E na região centro-sul, uma criação mais intensiva, voltada principalmente para a produção de leite e para o turismo, né? Então, vocês vão observar que nas propriedades mais tradicionais, por exemplo, nas regiões do Rio de Janeiro, por exemplo, a produção de leite e de queijo ela vai estar sempre atrelada a um turismo rural, por serem propriedades próximas a grandes centros urbanos, em que as pessoas passam muito tempo no trânsito, nas cidades, nos escritórios, nos fins de semana, elas gostam de buscar um refúgio bucólico. E os produtores dessas regiões serranas, do Rio principalmente, eles conseguiram buscar uma alternativa muito interessante, que foi agregar esse produto ao turismo rural. E que funciona muito bem, porque o caprino, quando ele é filhote, ele é um animal muito dócil, muito bonitinho, muito brincalhão, que atrai a curiosidade das crianças de maneira geral, né? Então, é uma maneira bacana de você conseguir fazer isso. De maneira geral, o mercado para a caprinocultura, ele é muito interessante. Então, a gente viu que o mercado tem crescido, o número de rebanho tem crescido. O mercado consumidor é um mercado consumidor diferenciado. O que eu quero dizer com isso? Então, os produtos de caprino, eles não são produtos convencionais, digamos assim. Os produtos de caprino, a gente pode chamá-los de produtos nutracêuticos. O que quer dizer isso? Quer dizer que, além de nutrição, eles também têm propriedades medicinais. Então, eles têm alguns benefícios para quem o consome. Então, vamos pensar no leite.
Vocês já devem ter ouvido falar. Eu sou do interior de São Paulo, a minha avó falava assim. Quando eu era pequena, eu tomava muito leite de cabra. É por isso que a minha saúde é de ferro. Meu osso é forte, nunca quebrei um osso. Então, antigamente a gente ouvia falar muito isso, né? Então as crianças eram mais eram criadas, digamos assim, com leite de cabra quando não tinha o leite materno, porque não havia tanto produto industrializado disponível no mercado como tem hoje, né? E essa fala, ela é muito verdadeira, porque o leite de cabra, ele tem teores nutricionais mais elevados que o leite das outras espécies, um teor de gordura maior, glóbulos de gordura menores que facilitam a sua digestão. Então, por causa disso, ele é recomendado para idosos que têm problema de refluxo, por exemplo, dificuldades digestivas, crianças, enfermos, inclusive bebês. Quando a mãe não consegue produzir leite materno, o leite de cabra é um excelente produto para ser utilizado como substituição ao leite materno. Normalmente a gente não escuta isso vindo da boca do pediatra, porque o pediatra gosta de receitar produtos industrializados, dos quais ele ganha comissão para ele vender, né? E eu nunca vi nenhum médico fazer faculdade de zootecnia, então ele não sabe as propriedades nutricionais do leite de caprino. Porque normalmente a gente não costuma publicar os nossos trabalhos em revistas de acesso ao público de maneira geral, né? Então isso é um pouco limitado por conta disso. Mas é verdade. Então o leite de cabra tem essas propriedades que o tornam interessantes para um grupo de consumidores diferenciado. O que eu quero dizer com diferenciado? Então, se o meu filho não pode tomar leite de vaca porque ele tem alergia, uma mãe paga R$ 40 na lata de leite em pó para o filho consumir. Por que eu não pagaria 9 num litro de leite de cabra? O que é um valor extremamente agregado. Então, não é todo mundo que tem dinheiro para investir nesse tipo de produto. É um mercado diferenciado. A mesma coisa acontece com a carne. Então, a carne de caprino, diferente das outras espécies, ela é naturalmente livre ou naturalmente com menores quantidades de gordura. Então, isso faz com que ela seja um produto super interessante para aquela pessoa que foi no médico e o cardiologista disse que ele tem que parar de comer carne vermelha imediatamente, senão ele vai ter um problema de cardíaco. A carne caprina, ela se adapta plenamente nessa condição, porque por ela ter menos gordura saturada, ela pode ser consumida sem nenhum problema. E hoje em dia a gente sabe muito mais do que se sabia antigamente sobre essa questão da quantidade de gordura, sobre a proporção de gordura saturada e insaturada, sobre a necessidade de consumo de carnes vermelhas oriundas de ruminantes para o combate de células tumorais, né? Então, devido aí ao ácido linoleico conjugado, o CLA. Então, a gente sabe muito mais informações sobre isso, que traz informações positivas sobre a carne de caprino. Então, uma carne macia, uma carne muito utilizada em restaurantes gourmet, que agregam muito valor. Então, todo mundo que está preocupado com bem-estar físico, com saúde, com esse tipo de coisa, tem uma tendência a pagar mais por produtos que atendam essa perspectiva. E o caprino se encaixa nessa situação, né? Só que da mesma forma, o caprino, ele vai estar aí atendendo dois nichos diferentes de consumidores. Então, ele vai ter esse consumidor que ele está disposto a pagar mais caro, que ele tem grana para isso e que ele quer um produto diferenciado, ele vai ter um produto do caprino. E eu tenho populações pobres de regiões hostis que não têm como produzir carne bovina, que não têm como produzir suíno e que vão consumir a carne de caprino por ser um animal que consegue se adaptar a essas condições hostis e garantir a sobrevivência da população. Então, se a gente pegar no Nordeste, é muito mais consumido carne de caprino nos açougues do que carnes de outras espécies. Então, é muito mais tradicional para eles. Em qualquer supermercado, você encontra carne de caprino sendo comercializada no Nordeste. Porque é da cultura deles e é porque o caprino é um animal que se sobressai naquela região. E naquele caso, nessa situação, a carne não é mais cara. Muitas vezes ela é mais barata do que a carne do bovino, né? Então, a gente vai ter aí posições opostas para o mercado consumidor do caprino.
Vamos falar um pouco agora sobre o panorama mundial da caprinocultura. Então, a gente tem alguns entraves históricos que atrapalham o desenvolvimento da caprinocultura, que vocês já devem ter ouvido falar. A diminuição da importância da cabra à medida que novas tecnologias permitem a introdução de bovinos e ovinos. Então, se a gente for pensar friamente, se vocês tivessem uma propriedade aqui no Mato Grosso, uma terra ótima, plana, maravilhosa, a primeira opção de vocês iria ser para a produção de caprinos? Não, provavelmente não. A primeira opção seria plantar soja. Ah, mas se a gente supor que a terra não é tão boa e que eu não vou conseguir plantar soja, a segunda opção certamente também não seria o caprino, seria a produção de bovinos. O caprino entraria em última opção. Então, se eu tenho uma região super hostil, se eu tenho uma região cheia de pedra, montanha, pirambeira, que não dá para eu produzir mais nada, aí eu vou pensar no caprinocultura. O que é uma visão errada, porque se eu quero que a cabra produza adequadamente níveis elevados, ela não pode ficar numa região fraca e que não dê a ela aquilo que ela necessita, né? Então a gente acaba confundindo a adaptabilidade do caprino a regiões hostis com a falta de oportunidade que a gente está dando para a cabra desenvolver seu melhor potencial. Ela vai sobreviver numa região ruim? Vai. Mas se eu colocar ela numa região boa, ela vai produzir muito mais. Então, a gente tem que contrabalancear esses termos, né? Outra questão que atrapalha um pouco o desenvolvimento da caprinocultura é que, vocês também já devem ter ouvido falar, dizem muito por aí que o caprino ele é predador de arbustos e árvores, né? Então, a minha avó também falava isso. Então, ela dizia assim, eu tinha uma árvore maravilhosa lá na minha propriedade. Quando eu comecei a criar cabra, as cabras mataram a minha árvore. Isso é verdade? Pois é verdade. E por que isso acontece? Então, uma das adaptações do caprino para ele conseguir sobreviver em regiões hostis e regiões com falta de alimento é que ele aceita uma quantidade maior de alimentos que os outros animais não. Então, a cabra come casca de árvore, a cabra come raiz, a cabra come qualquer coisa que aparecer pela frente dela e que ela julgue interessante. Então, ao comer as cascas das árvores, ela interrompe o fluxo de seiva. Então, se vocês lembram lá da 8ª série, quando vocês fizeram a aula de nutrição da planta ou de morfologia vegetal na faculdade, vocês vão lembrar que o xilema leva a seiva bruta da raiz até as folhas pela parte de dentro do caule. Depois da fotossíntese, o floema leva a seiva elaborada das ponta das folhas para a raiz por canais externos ao caule, que ficam próximos à casca. Então, quando a cabra rói a casca, ela interrompe o fluxo do floema para a raiz e mata a raiz das plantas. E essas plantas vão morrendo com o passar do tempo. Mas por que a cabra faz isso? Então, ela faz isso como uma adaptação para conseguir sobreviver. Então, se não tiver faltando alimento no coxo, isso vai diminuir a ocorrência, né? Então, isso não pode ser um problema para a criação do caprino. Isso é uma alternativa de manejo que tem que ser adaptada. Vocês já devem ter visto na internet ou em várias outras situações, né? Cabras em cima da árvore. Então, isso é fake news? É montagem? Não, não é montagem. Isso realmente acontece. Então, se vocês observarem embaixo, não tem grama, não tem capim, não tem qualquer coisa que ela possa comer rasteira ao solo. Então, ela tem que subir para conseguir buscar o alimento que ela não está conseguindo encontrar em outro lugar. A vaca faz isso? Não. O ovino faz isso? Não. Então, isso torna o caprino mais adaptado a sobreviver nessas regiões. Quer dizer que se tivesse capim embaixo, ele não ia comer, ele ia preferir subir na árvore? Talvez ele até subisse na árvore, mas ele ia dar preferência para aquilo que está mais fácil. Todo mundo é assim, não é? Então, a possibilidade do caprino subir é uma adaptação da espécie. E esse pastejo que o caprino faz, tanto subindo na árvore ou
roendo as cascas, ou ficando na posição bipedal, que é essa posição aqui, né? Então, ele consegue ficar em pé, praticamente, apoiado só nas patas traseiras para alcançar galhos de árvores, frutos, sementes em locais mais altos. Essa posição se chama ramoneio, né? Então, esse hábito de pastejo se chama ramoneio. Então, ele consegue, por causa do ramoneio, se adaptar a ambientes com falta de alimento, né? Além disso, até pouco tempo atrás, a criação não era encarada como um negócio, a gente não tinha condições, a gente não conhecia raças e especialidades, a gente não tinha noção dessas necessidades nutricionais e desses hábitos alimentares diferentes que o caprino tem. Então, como é que eu consigo criar um animal que eu pouco conheço num sistema de produção lucrativo? Eu não consigo, né? Então, graças aos recentes estudos, às recentes pesquisas, às universidades que têm se destacado no estudo do caprino, é que essa criação pode ser melhorada, né? E existem muitas universidades trabalhando com caprino e melhorando cada vez mais as informações que a gente tem sobre essa espécie, aumentando a nossa chance de sucesso nessa criação. Então, vocês devem lembrar, não sei se vocês lembram em algum momento da aula de nutrição de vocês, que vocês tiveram acesso à informação da classificação dos ruminantes de Mertens. Mertens separa os ruminantes em 3 grupos. O grupo dos animais pastejadores, que são animais que pastejam o seu alimento com a cabeça baixa, assim como a ovelha está fazendo agora, né? Animais selecionadores de concentrado, como o cervo, como os antílopes, de maneira geral, que eles são animais considerados presa no ambiente em que eles vivem. Então, eles não podem se dar ao luxo de comer qualquer tipo de alimento, encher a pança e descansar na sombra, como o bovino faz. Eles precisam comer pouco alimento que garanta a ele uma qualidade nutricional. Então, eles comem apenas brotos das plantas. Então, isso garante a eles alto valor nutritivo com pouco volume. Então, eles são os animais que selecionam as partes concentradas dos alimentos. Por isso, eles se chamam selecionadores de concentrado. E a gente tem o grupo intermediário, que são animais que pastejam com a cabeça baixa, mas que também têm predileção pelo pastejo na posição bipedal e pela seleção dos alimentos, que são os caprinos. Então, o bovino e o ovino são considerados animais comedores de gramínea, os cervos, selecionadores de concentrado e outros tipos de antílopes, e o caprino é o tipo intermediário, que consegue fazer as duas coisas. O que isso quer dizer para mim? Quer dizer que o caprino gosta também de ficar nessa posição para acessar o alimento. Então, isso é uma característica adaptativa da espécie, isso é uma característica, é um hábito alimentar da espécie. O que isso muda na minha vida de criador? Muda muito. Então, eu sei que se eu for colocar feno para o caprino consumir na baia, por exemplo, eu não preciso picar o feno e colocar no coxo. Eu posso fazer um feixe de feno e amarrar no alto da baia, ou no canto da baia, que esses animais vão ficar na posição bipedal para consumir esse alimento. Então, eu estimulo um hábito da espécie e consigo satisfazê-lo ali dentro daquela baia, para que ele não tenha necessidade de fugir, que é outra característica interessante do caprino, né? Mas a gente está falando assim de algumas coisas e parece que o caprino só tem desvantagens, e não é verdade. Então, o caprino tem outras características que o tornam muito interessante. Então, uma é a capacidade de se desenvolver em ambientes subótimos, em condições subótimas de alimentação, né? Então, a gente tem aqui essa região, é a região de Sobral, que é um centro de pesquisa da Embrapa de caprinos, e é a mesma região. Observem vocês como ele é rico em vegetação no período das águas e como ele é seco no período da seca, na foto de baixo. Então, o caprino ele consegue sobreviver nos 2 momentos nessa situação.
né? Num primeiro momento, ele vai ter acesso a maior quantidade de disponibilidade de folhas verdes e forragens, e no outro momento ele vai ser capaz de consumir mais cascas de árvores, raízes, sementes e outras coisas que vão garantir a sobrevivência dele. E por que o caprino consegue isso? Bom, se mais uma vez a gente for observar a classificação do Mertens dos ruminantes, a gente vai ver que, por essa adaptação de seleção do alimento, os animais eles se adaptam de alguma forma. Então, o cervo, que ele apenas come as partes mais nobres dos alimentos, ele não tem necessidade de muita mastigação. Então, por causa disso, a produção de saliva dele é menor. O tamponamento ruminal é menor. A distensão ruminal é menor. A quantidade de glândulas salivares é menor. No bovino, é diferente. O bovino não seleciona tanto o que ele come. Então, ele precisa mastigar mais, produzir mais saliva. Ele vai ter um volume maior de salivação, maior quantidade de glândulas salivares. A seleção primária do alimento vai ser pela gustação. Então, aquilo que ele não gosta, ele não come. Ele sente um sabor e ele não come. Rejeita mais os alimentos. Um tamanho, uma capacidade ruminal muito maior. Um padrão fermentativo diferente. E o caprino está exatamente no meio. Então, a seleção primária do alimento do caprino não é pela gustação. A seleção primária do alimento do caprino é pelo olfato. Ele tem pouca quantidade de glândulas gustativas, papilas gustativas. Então, isso faz com que ele aceite uma quantidade maior de alimentos que as outras espécies animais não aceitam. Então, sabores amargos, sabores ácidos, que os outros animais não toleram, o caprino tolera com facilidade. E é por isso que ele consegue comer cascas, raízes e outras coisas, né? Então, pimenta, pimenteiro. Eu já vi bode comendo pimenta dedo de moça. Então, sem problema nenhum, né? Como ele tem menos receptores de sabor, ele não sente que está ardendo, ele não está sabendo. Ele está aproveitando os valores nutricionais daquilo, o que o torna muito interessante, né? Então, se a gente for observar, a cabra é um animal muito interessante para as regiões pobres, porque ela consegue se adaptar e sobreviver a essas situações. E é por isso que ela aparece em grande quantidade nesses países, não é? E garantindo aí a sobrevivência com a produção de carne e leite. Mas isso quer dizer... O caprino, então, ele só é criado onde não é possível criar outros animais? Talvez, mas ele não necessariamente se adapta só a essa condição, né? Ele pode sobreviver muito bem em outras regiões, porque ele é um animal curioso, ele é um animal que busca o alimento de outras formas, de outras alternativas, e isso torna ele muito interessante. Mas isso quer dizer que o caprino não é exigente nutricionalmente? Quer dizer que eu posso deixar ele em qualquer região, sem nenhum cuidado, que ele vai sobreviver numa boa? Oi? Ele tem restrição a alguma planta, já que ele come de tudo? Tem alguma, tipo assim, um tamboril, alguma coisa assim? Então, vão existir plantas tóxicas, sim, né? Mas da mesma forma que é para o bovino. E algumas situações, por exemplo, se a gente for pensar na mandioca, que tem aquele fator antinutricional, que ele é bastante limitante para o consumo do bovino. Para o caprino, nem tanto. Então, se a gente for pensar, por exemplo, em nível do Nordeste, os alimentos que eles utilizam para a alimentação desses animais, tem alimentos que têm fatores antinutricionais altíssimos e que eles consomem numa boa, talvez demande uma questão adaptativa, né? Então, eu não posso pegar um caprino criado aqui no Sudeste e botar ele para seguir uma alimentação como os animais do Nordeste fazem. Mas os animais que estão lá adaptados com aquela alimentação, eles ingerem esse tipo de alimento sem nenhum problema. Inclusive, as folhas da mandioca são muito utilizadas para essa condição, né? E o que eu estava dizendo era o seguinte: não quer dizer, pessoal, que o caprino não é exigente nutricionalmente. Ele é muito exigente. Então, a partir do ponto que eu coloco o caprino dentro de um sistema de criação intensivo, numa baia, ele é um animal extremamente exigente. Ele seleciona o que ele vai ingerir com muito cuidado. No meu experimento de doutorado, eu trabalhava com ração completa. Eu colocava essa ração no coxo para os animais, feno picado a 1 milímetro, com concentrado
milho, soja, um núcleo mineral. Tinha animais que conseguiam separar o alimento tão bem que comiam só o volumoso. Tinha animais que separavam e comiam só o concentrado. E tinha animais que comiam tudo e deixavam dentro do coxo as bolinhas do concentrado, do mineral, as bolinhas do núcleo mineral. Não dava nem para acreditar, parece que o bicho soprou a comida e deixou as bolinhas para trás. Então, eles são muito seletivos. Então, se não é do interesse dele, ele não vai comer. Então, isso é uma questão que a gente vai trabalhar bastante quando a gente for falar de nutrição, que para o caprino não basta eu saber o que eu estou colocando para ele no coxo. Então, eu balancear uma dieta linda, maravilhosa, com índice perfeito de proteína, de nutrientes não digestíveis totais e de não sei o que lá, e colocar no coxo, não é garantia de que ele vai ter um bom desempenho. Porque não quer dizer que ele vai comer aquilo que eu estou colocando no coxo para ele. Então, eu sempre tenho que avaliar o que foi colocado e a sobra. E por meio dessa diferença, eu vou saber o que ele realmente ingeriu e o que eu vou precisar adaptar com relação a isso, né? Então, o caprino, ele é muito, muito, muito exigente. Ele chega a ser chato. Mas, em contrapartida, se eu deixo ele solto na natureza, ele se vira. Ele come outras coisas, outras fontes de alimento que muitas vezes eu nem estou pensando que podem ser alternativas. Ok? Então, atentem-se a essa diferença. Então, ele é capaz de se adaptar e sobreviver numa maior variedade de ambientes, mas não quer dizer que ele não é exigente. Ele é versátil. Então, a gente vai ter raças de caprinos especializadas para as diferentes regiões do mundo. Eu tenho raças de caprinos para regiões secas, eu tenho raças de caprinos para regiões montanhosas, eu tenho raças de caprino para confinamento, que são mais especializadas para a produção de carne, eu tenho raças de caprino para serem criadas em lugares onde é areia pura, eu tenho raças de caprinos com excelente volume de deposição, que tem uma exigência nutricional muito melhor, eu tenho raças de caprinos com alta produção de leite, e eu tenho raças de caprino que sobrevivem em regiões extremamente frias. Então, eu vou ter raças adaptadas para todas as situações. A gente tem algumas dificuldades, como a gente tem falado até agora. Uma delas, então, se alinha ao fato de o caprino ser uma espécie tipicamente criada em regiões pobres. Então, o governo entende o seguinte: se a criação é pequena, por pessoas de baixa renda, para subsistência, eu não preciso dar muita assistência para isso. Então, se vocês forem ver nos bancos as linhas de crédito para produção de caprino, não tem. Quando tem, é atrelado ao ovino e com uma quantidade de verba disponibilizada muito pequena. Então, se eu não me engano, era R$20 mil que você pode tirar para fazer um financiamento e iniciar uma criação de caprinos. R$20 mil não dá para nada, né? Então, essa dificuldade limita um pouco o crescimento das criações. E o pequeno produtor não tem como investir na criação de caprino. Então, ele continua fazendo a criação de uma forma aquém do que deveria, o caprino continua produzindo aquém do que poderia, e isso não melhora, né? Fica um ciclo vicioso. Outra coisa que é muito comum a gente ouvir do caprino é que ele é malvado, né? Então, quando eu estudei, o meu professor falava assim: Deus estava fazendo o mundo e lá no 6º dia da criação ele criou os animais. Fez a ovelha linda, branquinha, fofinha, com aquela lã macia. E o diabo ficou ali do lado vendo tudo aquilo, ficou com uma inveja danada e resolveu criar um animal também. E aí criou um bicho, foi qual? Caprino. Então tem chifre, é tudo meio torto, meio desengonçado, bagunceiro, sobe em qualquer lugar. Se você estimular, ele aprende a dar cabeçada e machuca as pessoas. Porque a disputa de território do caprino é com a cabeçada, é com a chifrada, né? Então,
Vez ou outra, você vê na internet vídeos de caprino batendo em alguém, batendo em moto, derrubando pessoas. Então, também não é fake news. Isso pode acontecer. Então, o caprino ele tem que ser criado de uma forma dócil, para que ele não aprenda, para que ele não desenvolva esse hábito de dar cabeçadas. Outra coisa que acontece é o hábito do ramoneio, é o hábito de subir para encontrar coisas novas. Então, ele pode estar fazendo isso para buscar alimento ou simplesmente por curiosidade. Então, ele vai subir onde quer que ele consiga subir. Né? Então, a gente vê caprino em cima de casa, em cima de árvore, em cima de trator. Se eles conseguirem entrar em algum lugar, então, você não tem ideia do que eles fazem lá dentro. Né? Eles comem de tudo. Papel, toalha, mastigam o que tiver pela frente para ele ter certeza que aquilo não é uma boa alternativa alimentar, né? Então, isso acaba dificultando um pouco a criação, porque o produtor sabe que ele vai ter que gastar mais com cerca, que ele vai ter problema com o vizinho, porque ele não consegue conter os animais. Mas, de uma forma ou de outra, isso acaba acontecendo quando o animal não tem disponibilidade de alimento necessário para atender às suas demandas e quando ele não tem respeitado as suas características, as suas peculiaridades, o seu comportamento de busca de alimento. Né? Então, quando eu coloco o feno mais alto, por exemplo, para que esses animais consigam atender essa demanda intrínseca da espécie de busca, ele já fica mais tranquilo dentro da baia, né? Diferente de quando eu não conheço essas adaptações necessárias. Então, não quer dizer que isso seja um problema, mas isso vai demandar adaptações dentro do sistema de produção. Eu não vou conseguir criar o caprino da mesma forma que eu crio um ovino. Então, eu crio lá um ovino, eu faço uma cerquinha no meu centro de manejo com 80 centímetros de altura, eu sei que as ovelhas não vão pular. Para o caprino, 80 centímetros de altura, ela passa sem ter que pular. Entendeu? Basta uma cabra no cio, o bode não para atrás da cerca. Então, eu tenho que ter uma adaptação para essa situação. Eu tenho que me preparar para vivenciar esse momento dentro da minha propriedade, para que eu não tenha problemas, né? Então, na maioria das vezes, eu vou precisar trabalhar com maior número de fios de cerca, maior número de fios de arame nas cercas, para evitar a fuga desses animais. Na maioria das vezes, eu posso trabalhar com 9 fios ou 5 fios e 2 eletrificados, uma forma de eu conseguir conter esse animal. Então, eles vão ser mais resistentes à prisão, eles vão escapar fácil dos piquetes e das baias, eles aprendem a abrir as porteiras, né? Então, se eu tiver aquele manejo convencional que a gente vê em propriedades de bovino de corte, que é uma porteira de madeira presa com uma corrente num prego, não é assim que é comum? O caprino aprende a abrir isso aí em 2 dias, muito rápido. Então, ele vê alguém abrindo pela primeira vez, ele aprende. Então, o que funciona mais para caprino são coisas com mola, né? Então, eu vou ter uma tranca que, se eu puxar, ela abre, se eu soltar, ela fecha automático, porque daí ele não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ele não consegue puxar e puxar a porteira. Então, coisas com mola vão funcionar melhor para o caprino. Então, isso acaba onerando um pouco mais o sistema de produção, porque eu tenho que colocar mais apetrechos, né, mais itens de segurança, digamos assim. É como se eu estivesse trabalhando com criança. Então, eu tenho que ter trava de segurança nas gavetas, eu tenho que ter protetores nos cantos da mesa para a criança não bater a cabeça. A gente não pensa isso quando a gente tem filho pequeno dentro de casa. Mesma coisa com o caprino. Então, eu falava, quando eu trabalhava com eles diretamente no mestrado e no doutorado, que trabalhar com caprino é igual criança. Cada dia você chega a uma novidade. Cada dia ele inventa uma coisa nova. E eles são muito interativos, né? Eles interagem com você de uma maneira muito interessante. Então, às vezes, os meus caprinos do doutorado, eles tinham uma dieta específica. Eles não podiam comer outra coisa. Cada um na sua baia. Às vezes, eu chegava de manhã e eles tinham escapado. E tinham comido a ração do vizinho. Aí, quando eu chegava e via que eles estavam fora da baia, eu olhava para eles assim, tipo, você escapou. Eles olhavam para mim igual criança olha quando fez coisa errada, tipo assim, sabe? Tipo, desviando o olho, está falando comigo, mas eu não tô fingindo que não é comigo.
Então, eles interagem muito, é muito interessante, é muito bacana trabalhar com caprino. Você nunca vai ficar entediado. Então, aqui é a linha de crédito, que eu já falei para vocês. Então, existem pouco crédito disponível para quem quer trabalhar com caprino. Mas, apesar disso tudo, o mercado é muito interessante, né? E quem define a preferência do mercado é o consumidor. Por que eu escrevi isso aqui? Porque a gente tem que avaliar muito para quem a gente vai vender. Então, se eu for produzir caprinos, eu tenho que saber quem vai ser o meu mercado consumidor. Vou produzir caprinos e vender para o Nordeste. Não adianta eu querer vender cabrito, porque no Nordeste, de fato, eles gostam de animais adultos. Então, quando eles falam que querem comer uma buchada de bode, eles não estão brincando. É de bode mesmo. Porque como é uma espécie tradicional para eles o consumo, eles gostam do sabor do caprino, eles gostam do bode mesmo, o que é diferente para nós. Quando existe esse odor intrínseco da espécie, para o nosso paladar, pode ser considerado desagradável. Então, a gente opta pelo consumo de animais jovens. Então, se eu vou vender Centro-Oeste, Sul, Sudeste, eu tenho que dar preferência por animais jovens. Nordeste, animais adultos, eles gostam de cortes maiores. Restaurantes gourmets, cortes menores, animais mais jovens. Animais mais jovens é quanto? Tem de diferentes tipos. Tem animais que são abatidos com 20 quilos. Tem animais que são abatidos com 14 quilos. Tem animais que são abatidos com 60 dias. Isso vai dar uma carcaça de animais de desmama, pesando aí 10 quilos, 12 no máximo. Né? Então, vai depender de quem é o meu mercado consumidor. A carne de caprinos, ela é muito procurada na grande maioria dos países que nós já falamos. Então, a gente tem aí China, Índia, Austrália, Nova Zelândia, Paquistão, Irã, Reino Unido. No Brasil, é pouco comum a gente observar uma demanda nesse sentido. Né? A gente tem muito mais hábito de consumo de carne ovina do que de caprina. E muito mais hábito de consumo de qualquer outra carne do que ovina e caprina. Então, a gente dá preferência para consumo de aves pelo preço, bovino em segundo lugar, suíno em terceiro lugar, sei lá o que em quarto lugar, o ovino vai aparecer em quinto, em sexto, e depois disso o caprino, né? Então a gente não tem tanto hábito. Mas se vocês forem procurar quem produz caprino, eles não estão jogando carne fora. Então existe um mercado. Né? E existe um mercado também muito interessante do caprino, que eu sempre tinha ouvido falar, e eu nunca tinha visto, e eu vi pela primeira vez aqui em Rondonópolis, que é o consumo de cabritos pelo mercado da macumba, digamos assim, né? Então, esses produtores que a gente atende aqui ao redor da cidade, todos eles produzem cabrito para vender para o pessoal que trabalha com macumba, né? Então, é um valor agregado altíssimo. Vocês podem achar interessante, diferente, esquisito, pouco importa. Pagando bem, que mal tem, né? Então, se a gente for pensar, mas vai vender o cabrito para ele ser abatido por um procedimento inadequado, num ritual, não sei do quê. Como é que ele é abatido normalmente? Então, infelizmente para nós, os caprinos, eles são abatidos de forma ilegal. A gente não tem, na nossa região, abatedouros especializados em abate de ovinos e caprinos. São todos abatidos de forma ilegal, digamos assim, né? Sem fiscalização, com degola, na maioria das vezes. E é a mesma coisa que acontece quando é um abate religioso, né? Então, não tem como eu dizer que uma coisa é pior que a outra, né? Então, essa é a nossa situação, e esse também é um dos entraves para a criação do caprino. Então, a gente precisa de um abatedouro especializado, para que a gente possa garantir a qualidade dos produtos que são oferecidos para o nosso consumidor. Então, aqui eu coloquei para vocês alguns valores sobre a produção de leite. Então, nesse quesito, a cabra ganha da ovelha, né? Então, a gente tem uma produção maior em números de tonelada, até porque a cabra produz mais leite por animal do que uma ovelha. E isso é muito interessante quando a gente pensa em produção de queijos, né?
Então, por o caprino ter uma quantidade de gordura maior no leite, a rentabilidade desse leite em queijo também é maior. E isso faz com que eu consiga agregar mais valor ao meu produto, né? Os abates de caprino, que tem crescido muito no mundo, a comercialização tem melhorado bastante, as pessoas têm tido interesse em consumir a carne dessa espécie, né? Então, eu tenho aqui para vocês, azul é a carne de aves, laranjinha é a carne de suíno, amarelinho é a carne ovina e caprina, e vermelho é a carne de vaca. Então, comparando com as outras espécies, a carne de caprina e de ovino, ela é pouquíssimo consumida, né? Mas se a gente pegar algumas regiões específicas, então se eu pegar exclusivamente o Nordeste para observar, o consumo de carne de ovino, de caprino no Nordeste chega a ser 12 quilos per capita por ano, o que é muito superior ao restante das regiões do país, né? Então depende muito da região. Bom, e por que o caprino é uma alternativa interessante para eu tê-lo dentro da minha propriedade? Então, uma das principais vantagens é a alta taxa de desfrute do rebanho. Então, se a gente pensar que uma cabra, ela pode dar um parto a cada 8 meses, né? 5 meses de gestação, 45 dias de descanso, 45 dias para ela emprenhar de novo, né? Então, ela tem um fluxo dentro da propriedade muito alto, que a cada parto, uma cabra pode produzir não apenas um filhote, mas ela pode produzir 2, ela pode produzir 3, ela pode produzir 4 cabritos por parto. Então, isso faz com que esse animal seja muito interessante. Então, no mesmo lugar onde eu tenho uma vaca ou uma unidade animal por hectare, eu posso ter 22 cabeças de caprino, né? Então, isso é muito interessante se a gente for colocar na ponta do papel. E esses filhotes de caprino, então os cabritos, eles chegam no ponto ideal de abate muito mais rápido do que um bezerro. Então eu consigo ter um fluxo, uma produção, uma velocidade de ganho muito maior dentro da propriedade. Gira muito mais rápido, né? E isso pode ser muito interessante dependendo do ponto de vista que for avaliado. Outra questão interessante é o valor pago pelo quilo da carne do caprino. Né? Então, na maioria das vezes, a carne do caprino, ela é 2 vezes e meia o valor da arroba do boi, né? Então, é mais difícil de encontrar na nossa região, então por isso agrega um valor maior, né, na carcaça, e também relacionado às qualidades nutracêuticas que nós já falamos. Então, o nicho de mercado é diferenciado. Se eu for num restaurante lá em São Paulo e pedir um prato com carne de caprino, a porção vai ser pequena e o valor agregado vai ser altíssimo, né? Então, dentro das possibilidades necessárias, isso acaba se tornando extremamente interessante para o produtor rural. Então, eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia, uma cotação de preços, mas essas cotações de preços, elas são todas do Nordeste. Então, vejam que no Nordeste o preço é um pouco menor, né? Então, aqui no gráfico, o preço mais elevado que a gente tem vão ser R$6 o quilo o quilo do animal vivo. Se a gente for pensar assim, isso vai dar mais ou menos uns R$15 o quilo da carcaça. Que tem valores diferentes dependendo do corte cárnico que a gente for fazer. Então, se eu for trabalhar com pernil, por exemplo, ele pode ter um valor agregado de até uns R$32 o quilo. Se eu for trabalhar com um carré, ele pode ter um valor muito mais agregado, ao passo que paleta, pescoço e baixos têm um valor menor comparado aos outros cortes mais nobres, mas mesmo assim é um valor interessante para o produtor rural. Então aqui eu coloquei, só para vocês terem uma ideia, algumas vantagens econômicas do caprino sobre o bovino num pastejo de pânico. Então, eu coloquei a capacidade de carga de animal por hectare por ano. Então, vejam como o caprino, eu consigo colocar muito mais animais, aonde eu coloco bovinos. Os requerimentos de matéria seca de quilos por animal por ano. Então, o caprino vai demandar muito menos alimento.
vai ganhar mais peso vivo, vai ganhar mais peso diário, vai ter um valor mais agregado no produto, que dá uma vantagem econômica para a cabra aí de um valor considerável, né? Esse dado, ele é de um trabalho científico comparando um com o outro, né? Criados as mesmas condições. Então, dá para a gente ter uma ideia bastante interessante das vantagens de um sobre o outro. É claro que não levou em consideração aí instalações e esse tipo de coisa que vão ter que ser adaptadas para cada uma das espécies que a gente estiver trabalhando, né? Mas, de uma forma ou de outra, ou de uma maneira geral, o preço da carcaça do caprino, ela é extremamente interessante para o pequeno produtor rural. E dos custos dentro da produção? Então, a gente já está careca de saber, ou já falamos sobre isso muitas vezes, e vocês já devem ter visto em outras disciplinas também, que o maior custo dentro de um sistema de produção é com a alimentação, né? Então, uma alimentação bem planejada faz com que esses custos possam ser reduzidos. E hoje em dia existem inúmeras novas tecnologias que podem ser utilizadas todos os dias dentro da caprinocultura. Então, novas técnicas para controle de verminose, uso de tecnologias de cercas elétricas para a contenção desses animais, conhecimento sobre as peculiaridades do caprino que facilitam a adaptação dos sistemas de produção, né? E a cada dia mais as pessoas estão mais preocupadas com saúde, com alimentação, com beleza. Todo mundo vai lá no supermercado, pega o rótulo do produto, não compra produtos que têm gorduras trans, um excesso de gorduras. Então, a gente quer produtos que tragam nutrição, que tragam saúde para a nossa mesa. Então, vocês podem pensar, ai, professora, ninguém está pensando nisso, a gente é estudante. Ok, vocês são estudantes. Agora, acreditem em mim, pessoas mais velhas estão preocupadas com isso, né? Então, isso é um item essencial para quem quer pensar em longevidade, né? Então, a partir de um certo momento, depois que vocês se formarem, que vocês tiverem o emprego de vocês, vocês também vão começar a se preocupar com isso. Acreditem em mim. Então, pelo fato dos produtos de caprino terem essa diferença na quantidade de gordura, ela acaba se destacando com relação aos outros produtos, né? E outra coisa que é muito interessante é que os produtos de caprino, principalmente o leite, podem ser utilizados para a produção de cosméticos, né? Então, diz a lenda que Cleópatra, vocês já sabem que ela era a mulher mais linda do Egito, né? Ela tomava banho de leite de cabra. Então, se Cleópatra fazia isso, quem sou eu para duvidar, não é mesmo? Então, o leite de cabra é muito utilizado para produção de cremes, de shampoos, de uma série de produtos emolientes para a pele, para deixar a pele macia, hidratada. Então, isso acaba agregando muito valor também. E todo mundo está preocupado com isso, todo mundo quer comer aquilo que faz bem, todo mundo está preocupado com a saúde, e o caprino tem isso, né? Então, por isso ele tem esse valor agregado. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, comparando o teor de gordura do caprino com as outras espécies, o teor de gordura do caprino chega a ser menor do que o do frango, né? E esse frango aqui, só para vocês saberem, ele é uma mistura da carne do frango inteiro. Então, ele não é só do peito, por exemplo, né? E por que o caprino tem menos gordura que as outras espécies? Então, o caprino, naturalmente, ele não deposita gordura de cobertura. Quase toda a gordura do caprino é depositada nas vísceras. Então, na hora da evisceração, essa gordura ela sai da carcaça e a carne fica livre de gordura. A pouca gordura que permanece é uma gordura intermeada, uma gordura de marmoreio, que tem maior proporção de ácidos graxos poliinsaturados e insaturados, que dá um valor nutricional muito mais interessante para a carne do caprino, né? Então, isso é muito bacana também. Então, observem, ó, a carcaça do caprino ela é uma carcaça magra, aparentemente. Ela não tem gordura de cobertura. Isso pode ser um problema para a indústria, que tem que refrigerar essas carcaças. Mas não é um problema para o consumidor. É a indústria que tem que se virar com essa questão, né?
E eu coloquei esse trabalho aqui falando sobre a satisfação do consumo de carne de caprino, comparado com as outras espécies, para mostrar para vocês que quando a gente trabalha com animais adequados ao consumo, então com idade adequada, com peso adequado, abatido nas condições necessárias, o sabor, a suculência e a maciez atingem a satisfação do consumidor, inclusive dos consumidores mais exigentes. Então ele ficou ali com uma nota um pouco mais baixa, mas não deu diferença estatística. Então isso quer dizer que as notas são todas satisfatórias. Então isso significa que a carne do caprino, ela é adequada. Quando eu consumo uma carne que está com um sabor desagradável, é porque essa carne teve algum problema. Ela não deveria estar dessa forma. E ela não deveria ser comercializada assim. Aí a gente tem uma série de instituições que eu coloquei só para vocês conhecerem. Vai que vocês querem fazer algum estágio ou se especializarem, fazer mestrado com caprinos. Esses são os principais centros brasileiros que trabalham com caprino, né? Então, a Embrapa em Sobral, a Unesp de Botucatu, de Jaboticabal e a USP de Piracicaba. Então, aqui só algumas imagens para vocês verem. Então, essa raça é uma raça adaptada do Nordeste, né? A gente vai saber mais sobre ela quando a gente for falar sobre raças. E eu vou passar rapidamente aqui para vocês um pouco sobre a produção dos produtos de caprino, só para vocês conhecerem, né? Então, no Nordeste, onde a produção do caprino é maior, ou é mais, tem um histórico melhor, a gente encontra no supermercado produtos disponíveis com mais frequência, né? Então, cortes de carne, linguiças, como vocês estão vendo aqui, cortes já em porções menores, o que facilita a compra pela dona de casa. E ela utiliza esses produtos no decorrer da semana. Porque se a gente for pensar na gente, quando que vocês comem carne de ovino e de caprino? No fim do ano, quando alguém vai fazer um churrasco, o marido resolve cozinhar e ele compra lá um carneiro, um cordeiro, sei lá eu, né? A gente não come esse tipo de carne no dia a dia da semana. Por quê? Porque na nossa região a gente não encontra esse produto fracionado ou em cortes adequados para o preparo fácil, né? E o Nordeste já tem isso. Então isso acaba agregando valor. Então você tem lá hambúrguer, linguiça, quibe, almôndega. Olha lá a marca, Bode do Vale, né? Uma coisa bem fácil de ser comprado e de ser preparado pela dona de casa no decorrer da semana. Olha só que legal, o telebode. Você está lá na sua casa, tranquilo, deu aquela vontade de comer uma buchada, você liga para o telebode, pede lá uma carne, entrega diretamente na sua casa. Muito interessante, muito prático. Essas fotos aqui são de Petrolina, que é uma cidade turística no Vale do Rio São Francisco, e eles têm lá o Bodódromo, né? Então, uma cadeia de restaurantes especializados em servir bode, né? Então, é um lugar turístico que recebe turistas do mundo inteiro e que agrada ao paladar de muita gente, né? Mas o caprino não vive só de carne, ele também pode ser utilizado para a produção de pele, né? A pele do caprino, ela tem algumas características interessantes, pelo fato desse animal ser menor, a pele dele é mais elástica, então ela é tão resistente quanto a do bovino, talvez até mais, mas ela acaba sendo mais macia, mais maleável, e isso permite que ela seja utilizada em produtos que a do bovino não. Então, por exemplo, vocês já viram aquele ditado que diz assim, ai, eu vou dar um tapa em fulano com a luva de pelica. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu sou muito chique e que eu vou descontar uma coisa que essa pessoa fez para mim com um tapa de luva de pelica, que é uma luva extremamente macia. Quer dizer que eu vou pegar no ponto fraco dele, né? Então, pelica, a verdadeira pelica, ela é produzida com pele de caprino, que pode ser utilizada para fazer luvas, pode ser utilizada para fazer botas, pode ser utilizada para fazer bolsas. Então, quando vocês forem lá comprar uma bota na loja, a moça vai falar, ó, essa bota é de pelica. Então, você pode ter certeza que ela é de pele de caprino, se ela for uma legítima pelica. Então, aqui mostrando um pouco da produção, né, da pele.
os valores pagos, então, quanto menor a pele, mais cara ela é, porque ela é mais flexível e rende produtos mais macios. A produção de leite, né? Até o ex-presidente Lula gostava muito do leite de caprino. E mostrando um pouco de como é a produção de leite em outras regiões. Então, no Brasil, nós ainda estamos muito aquém daquilo que é o ideal para a produção de leite. No máximo, a gente tem ordenhadeiras mecânicas. Em outras regiões, essa foto aqui é na França, a gente tem alimentadores de caprinos automáticos, para você não ficar o dia inteiro dando leite para cabrito, né? Um sistema muito mais interessante. E a produção de queijos finos, né? No Brasil, a gente tem algumas fazendas especializadas, então a Caprilat é uma delas. Se vocês forem no supermercado aqui em Rondonópolis, vocês encontram produtos dessa marca, né? Principalmente o leite em pó, que é muito utilizado para bebês. E o interessante é que se vocês comprarem o leite em pó, vocês vão achar o gosto terrível, né? De alguma forma, o procedimento faz com que o leite não fique agradável ao nosso paladar. Mas, se nós tivéssemos a oportunidade de ir até a propriedade tomar o leite fresco, vocês veriam que o leite de cabra, ele é maravilhoso. Ele tem um gostinho, assim, ao fundo, como se fosse açúcar queimado. Sabe aquele leitinho que a avó fazia pra gente? Queima um pouquinho do açúcar e bota o leite dentro, ele fica meio bronzeadinho. Maravilhoso. Um leite super rico, né? E os queijos de caprino, então esse aqui embaixo é o queijo brie, ele é muito interessante para consumo junto com damasco, geleias variadas, pistache, eles combinam muito bem, né? E o desenvolvimento da cadeia produtiva do leite no Brasil, ela começou a partir de 76, quando houve um embargo para a importação de produtos de origem animal. Então, o mercado local começou a se especializar e começou a ter mais produtos dessa espécie nacionais, né? Aqui são gôndolas de supermercado na França, então tem muitos produtos de caprino, tanto artesanais quanto industrializados. Então, olha só que bacana, uma ordenhadeira de carrossel, né? Um sistema super avançado. Depois, ao lado ali, uma câmara de maturação dos queijos, eles trabalham lá com queijo e com vinho, por isso tem esses tonéis. Um sistema muito legal. E essa aqui já é no Brasil, né? Então é o Capri Geneve e a Queijaria Escola, ambos são no Rio de Janeiro. Então eles têm um trabalho super bacana, recebem estagiários, é um lugar muito bacana da gente visitar. O preço do leite também é super interessante para o consumidor, né? Então, se vocês forem para o consumidor, não, para o produtor. Se vocês forem comprar aqui em Rondonópolis, vocês vão comprar R$15 o litro de leite de cabra. Se for o leite de caixinha do supermercado ou em pó, ele está aí em torno dos R$40, né? Então, é um leite realmente para um mercado consumidor diferenciado. Mas vale a pena, tá, pessoal? Então, um dia que vocês forem querer agradar a namorada, dia dos namorados, alguma coisa assim, vale um investimento num bom vinho e num bom queijo de cabra, tá? Nada como um namorado fino e elegante, né? A pessoa gama e nunca mais solta. O que mais que nós temos aqui de interessante? Alguns valores, né, dos preços dos queijos. Então, vejam vocês que a gente tem queijos de até quase R$50 $50 o quilo, né? Então são queijos com bastante valor agregado. Se vocês procurarem na internet, tem muitas pequenas propriedades no interior de São Paulo que estão se especializando para a produção desse tipo de produto e atendimento do mercado dos restaurantes nos grandes centros, né? Então São Paulo, Rio de Janeiro. Então isso é muito bacana. E aqui alguns estudos falando sobre as facilidades que o leite de cabra pode trazer para consumo tanto de idosos quanto de crianças. Então, algumas crianças, elas têm intolerância ao leite de vaca, devido a uma proteína específica do leite de vaca, que não existe no leite de cabra. Então, em algumas condições, o leite de cabra pode substituir o leite de bovinos nessa situação. Até para pessoas que têm intolerância à lactose,
o leite de cabra pode ser uma opção, porque o teor de lactose do leite de cabra é muito mais baixo do que do leite de vaca. Então, dependendo do grau de intolerância que essa criança tiver, o leite de cabra também pode ser indicado, né? Então, basta que seja testado para que isso aconteça. Então, a principal alergia que o leite de vaca vai apresentar é devido a essa alfa-S1 caseína, né, que ela é bastante presente no leite de vaca e ela é ausente no leite de cabra. Né? Então, além de outras diferenças de composição, essa é uma das principais diferenças do leite de vaca para o leite de cabra. Existem outras diferenças que facilitam a digestão do leite de cabra, como o tamanho dos glóbulos de gordura, tipo de proteína. Isso vai fazer com que o leite de cabra tenha uma degradação melhor no trato gastrointestinal humano. Então, vocês já devem ter ouvido falar, os nutricionistas hoje em dia falam muito, que o leite de vaca, ele como é que eles falam? Inflamatório, né? Então, você fica com as células abdominais distendidas, inflamadas para a digestão. Então, para algumas pessoas, isso vai causar desconforto, para algumas pessoas, não. Né? Para algumas pessoas, isso pode ter mais complicações digestivas, né, causar diarreia, ou problemas de ressecamento, esse tipo de coisa, que o leite de cabra não traz, né, por ele ser mais fácil de digestão e não dar refluxo. E aqui alguns produtos cosméticos, né, então a gente tem aí creme para as mãos, sabonete, uma série de coisas. E outra coisa interessante do caprino é a produção de pelo, que muitas vezes não é conhecida por vocês, mas o caprino pode produzir 3 tipos de pelos diferentes, dependendo da raça, né? O mais comum é o mohair, que é produzido com essa raça, que é a raça angorá. O pelo de cabra, ele é mais fino do que a lã de ovelha, e ele não é considerado lã, ele é pelo, tá? Então, quando a gente for falar especificamente sobre as produções, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, vejam que esse animal realmente parece uma ovelha, né? Mas é um caprino. Então, a gente vai ver como diferenciar uma ovelha de uma cabra na próxima aula, né? Então, aqui um pouco mais sobre a produção do pelo, que ele é utilizado para a produção de casacos, cachecóis, roupas finas, inúmeras coisas, né? Um pelo extremamente versátil. Essa outra raça, que é a raça tibetana, que produz um pelo um pouco mais grosso e que se chama Pashun. Então, as meninas já devem conhecer o Pashun, porque a gente tem o hábito de quando a gente vai em alguma festa de casamento, alguma coisa assim, a gente compra um vestido que tem os ombros de fora. E aí, normalmente, a gente precisa colocar alguma coisa por cima para proteger os ombros do frio, e a gente tem o costume de comprar uma pashmina, né? Então, uma pashmina original, ela é feita com pelo Pashun, né? Então, aquelas mulheres lá das Arábias que usam aquele lenço ao redor da cabeça, aquele lenço é uma pashmina, é feito com pelo de cabra, porque ele permite a troca de calor com o ambiente, ele não é muito quente, ele é um tecido fino, maleável, agradável, né? Então, não é muito parecido com a echarpe que nós estamos acostumados, né? Ela é uma pashmina verdadeira. Outras utilizações do caprino que também tem valor comercial, fazendas de caça. Então, nos Estados Unidos, Austrália e algumas outras regiões, esse tipo de criação tem ganhado destaque, né? Porque todo mundo gosta de caçar. Então, antes eu criar um animal para que ele possa ser caçado, do que eu caçar animais da natureza, né? Então, o caprino tem essa cara de selvagem, né? E acaba dando mais interesse para quem gosta desse tipo de prática. Então, também pode ser uma alternativa interessante para o uso do caprino. E outra opção que tem surgido recentemente são usos genéticos, né? Então, em algumas situações, eles podem melhorar geneticamente o caprino para que algum tipo de substância possa ser depositada no leite de cabra, e o leite de cabra utilizado como remédio em algumas situações. Então, isso tem se tornado cada vez mais comum, dado o avanço genético e tecnológico que nós temos vivido ultimamente, né?
Então, é uma outra opção. Pela cabra ser um animal de mais fácil manejo, ela é mais interessante para esse tipo de pesquisa, né? E era isso. Então, para a nossa primeira aula, era as coisas que eu deveria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e não deixem de estudar esses itens para vocês responderem as questões na próxima aula, ok?